graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem em casa, onde quer que você esteja, seja no Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil ou fora dele, que o Senhor possa falar grande, poderosamente ao seu coração. O texto que eu quero ler é o texto que se encontra em Efésios. Você pode, se quiser, ligar aí a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, e nós vamos juntos fazer a leitura. Efésios capítulo 5, verso 18 a 21. O texto que eu tenho é o da revista, tradução da revista, a versão revista e atualizada. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, esse texto que acabo de ler é um texto muito especial, que está na segunda parte do livro de Efésios. Paulo apresenta aquela dissertação, aquela exposição bíblica maravilhosa, até capítulo 3, a partir do capítulo 4, Paulo começa a trazer então a aplicação, a prática da vida cristã, a partir do capítulo 4, e ele chega aqui então no capítulo de número 5, especial, estes versos que acabo de ler. Nos versos anteriores, Paulo fala que nós devemos atentar para viver uma vida marcada por prudência e não por ignorância, com sabedoria. E ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Então, este é um termo que você vai encontrar muito, não só na carta aos Efésios, mas também na carta aos Gálatas, quando Paulo vai falar sobre a maneira de andar. Inclusive, em Gálatas ele diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, Paulo vai dizer que o andar é o viver, a maneira de ser, de proceder, o estilo de vida deve ser um estilo de vida marcado por relacionamento com o Espírito Santo. Aqui então ele diz: vede prudentemente como andais. Então Paulo está nos conduzindo por um caminho de prudência, por uma forma inteligente de viver a vida cristã. E ele diz: não como nécios, como ignorantes, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Parece que Paulo acabou de mandar um e-mail para nós. Paulo está escrevendo de forma muito atualizada. Nós vivemos dias maus, cujo tempo se esvai como azeite que escorre pelas mãos, pelos dedos. O tempo passa rapidamente, então nós precisamos saber aproveitar cada minuto, cada instante, cada oportunidade. E ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Então, há uma vontade explícita do Senhor que está revelada nas páginas da Escritura Sagrada. Então, Paulo vai dizer agora qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós, então, não nos embriaguemos com vinho no qual há dissolução, ou contenda, ou desregramento. Essa palavra dissolução, essa palavra você só vai encontrá-la em Lucas, capítulo 15, verso 13, quando o Senhor Jesus está falando na famosa parábola do filho pródigo, quando diz que ele faz o consumo do que havia recebido da sua herança antecipada do pai. Ele pega e vive dissolutamente esbanjando os seus bens. Então a palavra lá é a mesma palavra aqui, significa viver de modo desregrado, sem regras, sem poupar, sem economia, mas não no sentido de generosidade para o bem. Ele não está falando aqui de oferta missionária, ele está falando de esbanjamento. Ele esbanja com prostitutas. O irmão mais velho vai dizer: veio este teu filho que tomou os seus bens e os esbanjou com
prostitutas, meretrizes. Então ele vive uma vida desregrada. E Paulo então pega o paralelo entre a vida desregrada vivida na cidade de Éfeso, muito especialmente Paulo tem em mente o culto a Baco, o culto a Dionísio, que era um dos cultos prestados naquela cidade mística, naquela cidade da famosa, de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, do templo da Diana, dos Efésios, de Ártemis, um lugar de muita magia, de muita prática pagã. Paulo então faz alguns paralelos aqui que eu julgaria que são no mínimo interessantes para abrir a nossa mente. Eu falei um pouco sobre isso na mensagem anterior e aqui falo muito rapidamente para não cansar aqueles que já me ouviram anteriormente, mas é importante entender isso. Veja, o culto que era prestado a Dionísio, ou chamado Deus Baco, de onde se origina a palavra bacanal, orgias sexuais. Então o culto a Baco, que era também chamado Deus do vinho, representava os prazeres mundanos, um culto que se dava em meio à embriaguez pelo vinho, e possessões demoníacas aconteciam, possessões coletivas e orgias sexuais que começaram sendo uma prática feita em reuniões para mulheres, depois reuniões para mulheres e homens, e por fim chegou-se ao absurdo dos absurdos, quando crianças começaram a ser envolvidas, práticas bestiais, animais, enfim, toda sorte de iniquidade que se possa imaginar era praticada a partir da embriaguez do vinho. Então, por isso era chamado Deus do vinho. Essas pessoas, então, viviam desregradamente, ou seja, conforme a carne tinha vontade. Então, eles davam toda vazão à carne para a prática desses prazeres. Por isso que Paulo fala a palavra dissoluta. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, não vivam uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida de contenda, uma vida sem limite. Pelo contrário, Paulo vai falar que a vida deve ser, a vida cristã, lembrando que Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, para os irmãos em Éfeso, e hoje o Senhor fala para mim, para você aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, onde for que você esteja assistindo essa mensagem. Nós vivemos numa cultura, não tudo numa cultura é demoníaco, mas há elementos demoníacos na cultura, nem tudo numa cultura é pecado, mas há elementos pecaminosos ou que te induzem ao pecado, e Paulo então está sendo usado por Deus. A escritura de Efésios, capítulo 5, está sendo nessa hora um instrumento de Deus para falar para mim e para você: cuidado, a maneira como você vive, cuidado, cuida da maneira como você vive, como você pensa, como você fala, como você anda, seu estilo de vida, porque vivemos uma influência muito grande da mídia, seja de qualquer ordem que seja. Vivemos a era das redes sociais, onde nos impõe maneiras de se viver, maneiras de se vestir, maneiras de se conduzir, que quando você menos percebe, aquilo está fazendo parte da sua vida, aquilo entrou na sua casa, aquilo faz parte do seu estilo de vida, e quando você vai ver, você está fazendo muitas coisas que a princípio não podem não ser pecaminosas, mas que te conduzem a qualquer coisa menos a pureza. Então Paulo chama a sermos cheios do Espírito Santo, não mais ou menos cheios, mas encharcados, transbordantes do Espírito Santo. Agora, a pergunta é: como então que nós vamos nos encher do Espírito Santo? E Paulo usa aqui alguns gerúndios que nós precisamos atentar sobre práticas que devemos trazer para a nossa vida no dia de hoje, mas que não devem ser colocadas de lado da nossa vida amanhã ou depois. Pelo contrário,
devem ser como a pele, a sobrepele, uma nova pele, uma nova cobertura. Então, esses gerúndios sobre os quais Paulo vai falar volto a dizer, é o estilo de vida, é aquilo que deve fazer parte do nosso cotidiano com prazer, com alegria, como mecanismos, como meios através dos quais vamos alcançar o objetivo maior, que qual é? Sermos cheios do Espírito Santo. Então, ele diz assim, verso 19, falando entre vós com salmos, guarda isso, o verbo falar, entoando e louvando de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui então está nos dando a pista, a dica. Você quer ser cheio do Espírito? Então, você, para ser cheio, você precisa esvaziar-se. Para ser cheio do Espírito, você precisa esvaziar-se de si mesmo. Para ser cheio do que é bom, você precisa se esvaziar do que é ruim. Você precisa fazer uma limpeza do seu interior, da sua alma, tal como nós fazemos no nosso computador, tal como nós fazemos com aquelas coisas que não nos servem mais, a gente vai jogando para a lixeira. E de tempo em tempo, eu já tenho uma neurose com isso. Eu vejo ali um papelzinho, às vezes eu penso que é muita coisa que tem na lixeira, é só um documentozinho que eu joguei ali, mas eu gosto de manter a lixeira sempre limpa. Então nós precisamos esvaziar esse pote que somos nós, esvaziar-nos de todo o egocentrismo, de toda a vaidade, de todo o orgulho, de todo o ego, de todo o eu quero, eu acho, eu penso, eu sinto, para então colocar o Senhor entronizado. E nós entronizamos o Senhor com a ajuda e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é o executor da Trindade, é aquele que aplica a salvação e é aquele que nos conduz à santificação. Paulo está conduzindo a igreja de Éfeso e creio que o Senhor está nos conduzindo também nesta hora, nos conduzindo de volta para o Senhor, nos conduzindo de volta para a palavra, nos conduzindo de volta para a oração, para uma vida consagrada e centrada em Deus. Porque essa era que vivemos é a era da dispersão. São mensagens que chegam toda hora no celular, são grupos de WhatsApp sem fim, às vezes são grupos importantes, mas às vezes são grupos que começam importantes, depois perdem a importância, são grupos que começam com uma finalidade, daqui a pouco tem outra, começam para compartilhar pedidos de oração e daqui a pouco está compartilhando receita de bolo, começa com fotos de cultos onde Deus está operando e daqui a pouco é foto do beija-flor azul, amarelo, verde que está ali naquela florzinha. Isso é bonito? Tem o seu tempo? Tem. É pecado? Não, mas acaba nos conduzindo ao pecado da distração, ao pecado da dispersão e o pecado da negligência. Vivemos o tempo agora das séries, dos programas que você, das Netflix da vida, que você contrata e você ali tem uma infinidade de filmes, e aí muitos que você já viu, aí você começa a zapear, procurar e de repente você acaba entrando num filme, deixa eu ver o que tem nesse filme aqui, e você começa a assistir aquele filme, e aquele filme dificilmente vai te levar para uma hora de oração, dificilmente vai te levar para a santificação, vai te levar para a confissão. Pelo contrário, vai ter algum estímulo para você relativizar a Escritura e absolutizar o prazer imediato, a sua experiência, porque um dos motes, um dos slogans desse tempo você tem que ser feliz. Nada contra a felicidade, eu creio que há espaço para a nossa felicidade, mas a vida não é marcada apenas por felicidade. Haja visto o tempo que estamos vivendo agora, olha o tempo da pandemia, olha o número de mortes,
olha o estrago no mundo, olha só quantas tribulações, quantas crises que alcançou todas as nações, alcançou todas as raças, todas as tribos praticamente, línguas e povos, todas as classes sociais. A vida é uma vida de lágrimas, é uma vida de desertos, de angústias, de tribulações. E se você não encontrar dentro de você, no poder do Espírito, a fonte da alegria, você facilmente cai, facilmente se angustia, facilmente se deprime, facilmente se amedronta, facilmente entra em pânico. Por quê? Porque falta solidez, falta estrutura, falta vida com Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: tenham vida com Deus. E para ter vida com Deus tem que ter relacionamento com a pessoa do Espírito. E para ter relacionamento com a pessoa do Espírito, você precisa então entender a mente do Espírito, o modo de pensar do Espírito, o modo de agir do Espírito. Você precisa criar mais do que uma ambiência externa, uma ambiência interna. Você precisa estar trabalhando o seu coração e os seus relacionamentos. Como é que você faz isso? Primeiro, ele fala sobre o ambiente da adoração e da santificação dos lábios. Não que Paulo esteja exatamente falando isso aqui, mas se você pega o capítulo anterior, você vê o contraponto. Paulo está dizendo: quem falava palavras torpes, agora vai falar salmos. Quem falava mentiras, agora vai falar verdade. Quem cantava no culto a Baco, quem entoava, porque muitos ali eram adoradores de Baco e agora são adoradores de Cristo. Quem cantava, entoava, tocava instrumentos para Baco, agora vai santificar a si mesmo, vai santificar os instrumentos e entoar louvores, os altos louvores ao Deus vivo e verdadeiro, ao Pai, ao Filho. Vai entoar louvores no poder, na presença do Espírito Santo, para então ser cheio do Espírito. Algo que nós, você e eu, precisamos santificar na nossa vida é a nossa boca, esse pequeno órgão que pode promover coisas tão boas, na maioria esmagadora das vezes promove coisas tão ruins. John Stott dizia que a maledicência, por exemplo, exerce um estranho fascínio no ser humano. Pode ser qualquer um, não cristão ou cristão. Só que o cristão tem um paradigma, o cristão tem um princípio, tem uma base, tem um norte. Nós devemos santificar a nossa boca, mas não vamos santificar a nossa boca se não santificar o coração. O que cantamos, o que falamos, tem grande importância no nosso relacionamento com Deus. Falando entre vós com salmos, entoando de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais, no lugar de murmuração, louvor, no lugar de contenda, hinos, no lugar de verborragia suja, chula, você então profere salmos. Você chega ao lado de uma pessoa, por exemplo, pensa comigo, você está ao lado de duas pessoas, do seu lado direito está uma pessoa dizendo assim: porque a vida é uma droga, porque viver é uma tristeza, essa vida é uma tristeza, ai, eu vou morrer, a pandemia, a crise, é o governo da direita, é o governo da esquerda, é o governo do centro, fica 5, 10 minutos do lado de uma pessoa assim, você fica extenuado, cansado, angustiado, aflito, querendo correr, e aí do seu lado esquerdo tem uma pessoa do seu lado dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Meu pastor não é o presidente da república, não é o governador, é o Senhor, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mundo pode estar vivendo uma crise financeira como nunca se viu, mas Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia junto às águas de descanso. Ele refrigera minha alma.
Ele me conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Algo ainda mais elevado, é o seu nome, é o nome dele. E ainda que eu ande pelo vale da pandemia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Isso é fé, irmãos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Meu coração pode não estar sentindo isso nesse momento, mas certamente, porque Ele falou, Ele não mente, Ele não muda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Fique 5 minutos ao lado de uma pessoa que está proferindo os salmos e de uma pessoa que está apenas com os olhos neste mundo, e me diga qual é a diferença. Eu não sei você, eu quero colar com essa pessoa que está falando os salmos, para poder influenciar aquela que está se ressecando, minando as suas energias, as suas forças, olhando apenas para este mundo, para esta vida e suas circunstâncias. Dando graças, continua Paulo, o verbo dar, no presente contínuo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É coisa fácil dar graças, quando você está num dia de sol, na praia, com a família, curtindo, desfrutando aquele momento gostoso. É fácil dar graças quando a conta está abastada, a despensa está cheia. É fácil dar graças. O difícil é dar graças quando tem a doença batendo a porta. O difícil é dar graças quando você tem uma dor que não te larga, quando você tem uma enfermidade que não encontra cura. É difícil dar graças quando você não encontra uma solução para uma relação conjugal, cuja contenda é a ordem do dia. É difícil dar graças por tantas coisas ruins, mas a Bíblia diz que se eu quero ser cheio do Espírito, eu preciso aprender a dar graças sempre. Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, por tudo, sempre. Assim como em Efésios, Paulo também diz em Tessalonicenses, graças sempre por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aqui como Paulo está dizendo que na comunidade da Trindade há uma bênção reservada, e essa bênção reservada está sendo apresentada aqui na forma de um odre que está sendo cheio, mas não é de um vinho natural que embriaga, é de um vinho sobrenatural que embriaga, mas não é uma embriaguez que envergonha, é uma embriaguez que, pelo contrário, honra a Deus, honra o próximo. Eu já fui um ébrio, antes de ser alcançado por Cristo. Eu já fui um ébrio, bebia muito. Essa época de carnaval, me lembro, para minha vergonha, de estar na cidade da minha mãe, no interior, litoral aqui do Rio de Janeiro. Literalmente me agarrava a um poste, largava e empurrava para conseguir atravessar até o outro lado da rua, até o próximo poste, o próximo muro. Bêbado. Já fui carregado por amigos, já estive quase em coma alcoólico. Agora, curioso que você pode fazer alguns paralelos entre a embriaguez natural e a embriaguez sobrenatural, a qual nos interessa, aquela para a qual Paulo chama a nossa atenção. Eu queria aqui, antes da minha conclusão, fazer uma análise da embriaguez em si e suas consequências. E poderia dizer o seguinte: uma pessoa não pode terceirizar a embriaguez, nem tampouco a sua ressaca. Quando alguém diz assim, eu vou beber por você lá naquela festa, não passa de uma pobre figura de linguagem. Na verdade, quem bebe o faz por si mesmo, por sua conta e risco.
Na verdade, indo mais além, o grande problema é que a pessoa não apenas bebe por sua conta e risco, ela bebe por sua conta, mas o risco não é apenas dela. Onde eu quero chegar, o que eu quero dizer? As consequências não se limitam àquele que se embriaga. As consequências atingem aquele que embriaga e atingem, ferem, prejudicam e até matam os mais próximos, sejam por geografia, por afinidade ou consanguinidades. O que eu quero dizer? Por exemplo, quantas pessoas bêbadas beberam por sua conta, mas não apenas para o seu risco, mas para o risco de outrem, e pegaram o carro. Quem sabe agora, enquanto estou falando aqui, quantos estão nessa condição, dirigindo bêbado, e aí pensa que tem o controle do carro e não tem o controle de si. Como é que vai ter o controle do carro? Tem uma arma poderosa nas mãos, aí atropela, mata 1, 2, 3, uma família inteira, uma pessoa que cruzou geograficamente o caminho daquele bêbado. Às vezes não é o que cruza geograficamente, às vezes é alguém da família. Eu já tive gente dominada pelo álcool na família. Eu só não fui dominado pelo álcool. Não fui mais um na minha família, porque Cristo veio. Porque Cristo veio no auge dessa minha prática de vida. Então me transformou completamente. Mudou o rumo. Eu entendi que eu não precisava, seja do álcool ou de qualquer outro elemento, para ter prazer, alegria. Mas você que tem um alcoólatra em casa, só você sabe o drama que é. Você que tem um drogado em casa, só você sabe o drama que é. A pessoa que se torna agressiva, que estraga todas as alegrias da casa. Quantas famílias deixaram de existir como família, como núcleo familiar, por conta do álcool, da bebida, das drogas. Agora, vamos fazer um paralelo aqui, então, entre a embriaguez natural e a embriaguez que eu chamaria de sobrenatural. Há um sem números de coisas que as pessoas só fazem ou planejam fazer em meio à embriaguez. Será que existiriam paralelos, pastor, entre a embriaguez natural e sobrenatural, para ampliar a nossa compreensão e nos ajudar a entender melhor a metáfora de Paulo? Lendo um livro esses dias, que eu recomendo, do pastor Luciano Subirá, esse homem de Deus tem abençoado muito a minha vida. Esse livro chama-se Até que Nada Mais Importe. Ele fala sobre alguns desses paralelos para os quais eu quero chamar a sua atenção. São 5. Primeiro é a alegria. A gargalhada solta costuma ser um dos primeiros sintomas que uma pessoa embriagada apresenta. A pessoa pode ser tímida, pode ser até de não muitos risos, mas começa a beber, se embriaga, ri. Talvez não ria de outro lugar ou de outra forma, mas começa a se embriagar, começa a se alegrar. A Bíblia é farta ao fazer associações do vinho simbolicamente com a alegria. Salmo 104, 15, por exemplo. Inclusive, o reino de Deus tem como uma de suas principais características justamente a alegria do Espírito Santo. Então há pessoas que bebem, se embriagam para ter alegria. Mas você, estando em Cristo, você pode se embriagar do Espírito Santo sem causar mal para ninguém, nem para você, nem para qualquer um que cruze seu caminho. Pelo contrário, porque quem se embriaga, quem se enche, quem se encharca do Espírito Santo, não apenas transborda de alegria para ver a vida com um outro prisma, mas também é uma pessoa que contagia. É uma alegria que pode ser compartilhada. A bebida, além de outros tantos prejuízos que vai trazer para aquele que se embriaga, se o outro quiser
compartilhar daquela alegria, vai ter que beber também. E ali então está uma mesa, uma roda marcada pela embriaguez, que nunca acaba em boa coisa. Mas quando você está numa mesa com alguém embriagado do Espírito Santo, você não precisa de elementos outros, externos, vem de dentro, flui do interior. Então, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu posso te garantir, a alegria é certa, a risadaria é certa, você não precisará de programinhas chulos de televisão ou de internet, qualquer que seja, para te tirar uma gargalhada que venha do poder do Espírito Santo, ela não tem preço. Segundo, a ousadia. Muita gente que normalmente é calada, tímida e quieta, costuma falar muito depois de beber, né? Pessoa tímida, calada, começa a beber, começa a falar sem parar. O crente, cheio ou embriagado do Espírito, é aquele que passa a testemunhar de Cristo como nunca, e dificilmente alguém consegue contê-lo, chegando a ser chamado muitas vezes, como muitos bêbados são chamados, de chatos. Porque já viu algum bêbado que não seja chato? Então, os crentes muitas vezes são chamados de chatos. Mas por quê? Porque eles provaram de uma bebida que transformou a sua vida, que trouxe paz, alegria, gozo para a vida eterna, algo que ele está vivendo ali agora e que vai viver na sua potência máxima na eternidade. Ele sabe quem é, ele passou a saber quem ele é, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe quem o conduz, razão pela qual ele então quer extravasar isso, ele quer falar, e muitas vezes é confundido, chamado de chato. Eu sei que tem muitos que são chatos mesmo, porque não tem sabedoria, mas lembra do que Paulo disse anteriormente: vede quão prudentemente andais, não como necios, sim como sábios. Às vezes é só uma pitada de sabedoria que falta. Terceiro, o desprendimento da avareza. Pastor Luciano, no seu livro, faz essa indagação. Já ouviu falar de algum bêbado econômico? Eles são verdadeiros pródigos, esbanjadores. Basta olhar a história do filho pródigo, como eu disse. Lucas capítulo 15, verso 13. Dissipou todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Então, enquanto está ali, tem os chamados amigos de copo, né? Então, vem aí, toma aí, é por minha conta. Esbanja, pega o salário e queima lá no boteco da esquina. A esposa está em casa esperando o dinheiro chegar para as compras. E aí, cadê o dinheiro das compras? Não tem. E aí ainda agride verbalmente, fisicamente. Adequadamente aplicado, irmãos, será que não acontece algo semelhante quando os crentes de Atos, após o derramar do Espírito, se tornam cheios do Espírito? Eles estão embriagados do Espírito a tal ponto que naquele verdadeiro avivamento todos creram, estavam cheios do Espírito, e há registros impressionantes de desprendimento da avareza, prodigalidade não para esbanjar, mas prodigalidade para abençoar. Quando você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, você está desprendido da avareza. Olha o exemplo clássico daquele avivamento. Barnabé vendeu a sua herdade, vendeu a sua possessão, entregou ela inteira. E Barnabé não foi o único. Leia detalhadamente os textos ali, Atos 3, 4, 5, você vê que as pessoas davam para suprir os outros com grande generosidade. O texto diz que nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Quarto, a anestesia. No estado de embriaguez, pessoas bêbadas parecem estar anestesiadas dos seus problemas, e fisicamente também.
Nos tempos antigos, inclusive, não havendo anestesia, embebedar o paciente era o artifício usado para tentar minimizar os efeitos das dores em feridas e em cirurgias. Eu lido, por conta da organização missionária a qual pertenço, lido muito com a realidade de cristãos perseguidos na África, Ásia, Oriente Médio. E nós que vivemos uma outra realidade aqui no Ocidente, não conhecemos esse tipo de perseguição física, brutal, como na Nigéria, por exemplo. Temos dificuldade de pensar como é possível, como esses crentes, como esses cristãos conseguem enfrentar isso, e como eles conseguem ter alegria. Na verdade, poucos crentes tenho conhecido e visto na minha vida com tal alegria e paz do que esses nossos irmãos perseguidos. Sabe qual é a realidade? Sabe qual é a diferença? Cheios do Espírito, eles são cheios de alegria, eles estão como que anestesiados para determinadas dores que para nós ocidentais são insuportáveis. Paulo, em Filipenses 4, disse que aprendeu a estar contente nas tribulações. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura como de escassez. Quando você vai para Coríntios, Paulo apresenta uma lista enorme, dizendo: ó, irmãos, vamos falar aqui da realidade, vamos mandar real, como diz na gíria. Olha, eu já passei vigílias, naufrágios, fome, perigos entre patrícios, entre estrangeiros, etc, etc, etc. E você encontra Paulo em Filipenses dizendo: alegrai-vos. Ele está de dentro da prisão dizendo: alegrai-vos. Estevão, enquanto apedrejado, em lugar de proteger a cabeça e o rosto das pedras que vinham contra ele, ele está ajoelhado, orando a favor dos seus apedrejadores. Homens cheios do Espírito Santo são homens também anestesiados para certas dores que poderíamos chamar de normais da vida. Se por um lado, na parte de dentro há uma recriação sobrenatural, por outro lado, na parte externa há uma couraça, há um revestimento, há uma proteção, uma confiança maior. Sabe? Um crente pode não ter clareza das coisas muitas vezes. Esse tempo pandêmico que vivemos é um tempo de mais perguntas do que respostas. Os maiores especialistas continuam com mais perguntas do que respostas. Então, nem sempre a clareza é importante, mas a confiança sim. Mesmo quando faltar clareza, cresça em confiança. Isso será um anestésico do Espírito para você resistir aos embates dessa vida de lutas. Por fim, o poder do esquecimento, diz o pastor Luciano Subirá nesse livro Até que Nada Mais Importe. Passada a embriaguez, uma vez sóbria, a pessoa praticamente não se lembra das ofensas que praticou e nem das que recebeu enquanto estava sob o poder do álcool. No dia seguinte, e aí, você lembra daquilo que você falou? Não. Você lembra do que fulano falou para você? Não. Por que você está com esse olho roxo? Não sei. Isso é triste e ruim. Mas vamos trazer uma aplicação boa para o enchimento do Espírito? Não seria o plano do Senhor, a vontade do Senhor, e cheios do Espírito Santo não seríamos mais capazes de esquecer os pecados que praticam contra nós ou que nós praticamos contra os outros, tal como acontece com o bêbado, que quando você pergunta: você lembra daquela ofensa que você causou? Não. Não é assim que o Senhor faz. Quando a gente confessa os nossos pecados, Ele nos lança no mar do esquecimento. Marido, está na hora de você perdoar a sua esposa e apagar de vez essa chaga que está aí no seu coração. Esposa,
de uma vez por todas, absolva o seu marido daquele mal que ele lhe fez, mas do qual já se arrependeu, e você ainda fica trazendo isso à luz, trazendo isso para a luz. Isso não é luz, isso é trevas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, os pecados ficaram para trás. Se houve confissão, se houve abandono do pecado, se houve conserto, é uma nova vida. Então, vamos trazer isso para a nossa vida, vamos ser cheios do Espírito, porque o homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, é uma pessoa dotada de grande alegria, grande ousadia, grande desprendimento da avareza, é uma pessoa mais resistente, é uma pessoa anestesiada para determinadas pedras que são tacadas. Deixe de mimimi, deixe de fragilidade, se fortaleça em Deus, e você vai perceber que algumas pedras não têm mais efeito sobre você. O que você precisa às vezes não é menos pedra, você precisa de mais rocha, você precisa ser mais forte, e ninguém pode ser mais forte do que aquele que está em Cristo, porque quem está em Cristo está na rocha dos séculos, na pedra angular que os poderes do inferno não puderam, não podem, nem nunca poderão derrubar. Assim é o homem, assim é a mulher, assim é aquele que confessa o Senhor Jesus e se enche do Espírito Santo. E a graça de esquecer faltas que são cometidas, praticadas, é uma graça especialmente reservada para aqueles que são cheios de Deus, cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que essa palavra possa entrar com grande poder e autoridade na sua vida e mudar para sempre a sua história, que hoje seja um marco. Então, faça desse dia um marco, faça desse ano, o ano de 2021, um ano do Espírito Santo na sua vida, o ano da oração. Ore como nunca, busque como nunca, leia a Escritura como nunca, santifique-se como nunca, lave seu coração, sua boca, seja uma pessoa poderosa em Deus para transmitir graça àqueles que te ouvem, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, sela com teu selo esta mensagem, e sela com teu selo cada um que a ouve, que a ouviu nessa hora. Cada situação é uma situação diferente, cada casa é uma casa com seu contexto. Entra nesse contexto, entra nessa casa, entra nessa pessoa, ó Deus querido, em nome de Jesus, fazendo uma revolução, mudando, Senhor, de uma natureza carnal para uma natureza espiritual em Jesus, de uma natureza de murmuração para uma natureza de glorificação, de uma inclinação natural para a mentira, para a maledicência, para palavras sujas, chulas, para boca suja, de, ó Deus, de uma boca que fala salmos, canta hinos, cânticos espirituais ao Senhor. Que, ó Deus querido, sejamos mais cheios da graça, do poder e do perdão do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado por esse tempo precioso.